com uma vastíssima costa, rica em diversos recursos faunísticos e várias belezas naturais. Moçambique é um deleite para quem deseja entrar e visitar esse belo país, situado bem ao largo da costa do Índico, bem na mais bela e mais esplêndida costa da África Oriental. Olá, eu sou Elidio Hernandes. É um prazer estar novamente contigo na edição do Geospace. E hoje, no segundo episódio, vamos falar de Moçambique, terra dos diversos ícones da cultura moçambicana e, claro, terra do saudoso Samora Machel. É com esta entrada que nós damos boas-vindas a vocês à República de Moçambique. Com uma área estimada em cerca de 799.380 km² e uma população estimada em cerca de 30 milhões de habitantes, segundo o censo de 2017. Moçambique é um país situado ao sul do Equador, na África Austral e bem na costa oriental do continente. Este país faz fronteiras a norte com a República Unida da Tanzânia, a noroeste com Malawi e Zâmbia, a oeste com Zimbábue, a sudoeste com a República Sul-Africana e o Reino de Eswatini, e a sul com a República Sul-Africana. De entreposto, na parte este, esta república é banhada pelo vasto Oceano Índico, fornecendo diversas qualidades quando falamos de recursos e belas praias que fazem de Moçambique uma verdadeira joia perdida ao longo do tempo e do espaço. Claro, quando falamos de joia perdida, é que falamos que quem visita ela a acha e desfruta de diversas qualidades que só Moçambique oferece. Este país tem como a cidade capital Maputo, e é uma das referências quando falamos de monumentos e diversas habitações e infraestruturas que fazem e permeiam a bela capital moçambicana, desde a famosa fortaleza de Maputo, edificada no século XVIII, em resposta ou em premiação aos diversos militares portugueses que faziam da região a sua base protetora, sendo esta a importante guarnição portuguesa na região sul do país. Com um PIB de cerca de 36,7 bilhões de meticais e um IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano, muito baixo, Moçambique é um país ainda em vias de crescimento. Aliás, se falarmos de Moçambique, estamos falando de um dos países em vias de desenvolvimento, e o seu engajamento tem sido sempre a promoção da equidade e a luta contra a pobreza. Desde a sua independência em 1975, Moçambique tem lutado contra a pobreza no país, e os seus governos têm vindo a trabalhar para pôr fim a esta pobreza no país. Quando falamos da história, antes da chegada dos Bantu, Moçambique era povoado por um grupo pertencente ao clã dos Khoisan. Entretanto, quando os Bantu chegam ao país, este grupo acaba deslocando-se e os Bantu habitaram o país. Passados alguns anos, isso após a queda do Reino de Zimbábue, surge um grande império na região centro do país, que ia desde os rios Zambeze até o rio Limpopo como sua fronteira sul e norte. Este reino poderoso é o reino de Mutapa,
que desenvolveu-se entre os anos 1440 e 1450. Este poderoso império valia-se das atividades como a mineração, a agricultura, o comércio a longa distância, que era efetuado com os árabes. Mas a história deste reino tornaria-se inviável com a chegada dos portugueses, tendo sido o primeiro português e a sua esquadra a chegar a Moçambique, Vasco da Gama, que teria aterrado na costa moçambicana, na província de Inhambane, a 10 de agosto de 1498. Este foi o primeiro explorador português a pisar as terras moçambicanas. Após isso, houve a criação de feitorias em quase todo o território moçambicano. A feitoria de Sofala, que servia de intermediário entre as diversas cidades da costa leste africana. Com o passar do tempo, os portugueses acabariam dominando totalmente o território moçambicano, e a evidência da sua exploração está patente nas diversas gravuras. Uma das formas da ocupação e opressão que os portugueses infligiam aos moçambicanos era taxativamente o chamado trabalho forçado, vulgo chibalo, e, claro, a cobrança de impostos. Moçambique, durante quase 4 séculos, pertenceu ao grande império português, até que, após a luta armada que ocorreu entre 1964 a 1974, alcançou a sua independência contra o jugo colonial português em 1975, tendo sido alcançado a sua independência e proclamado a sua independência a 25 de junho de 1975 pelo presidente Samora Moses Machel. Após a independência, Moçambique seguiu um regime mais ligado ao socialismo, comunismo, tendo sido seu primeiro nome a República Popular de Moçambique, e sua bandeira era um pouco diferente da atual bandeira nacional. Se Moçambique, por um lado, impunha a história e a natureza ligados entre si e a cultura do seu país aos diversos ritmos, Moçambique é palco da mais bela variedade de vegetação e de diversos climas. Se falarmos do clima, em Moçambique predomina diversos tipos de clima, pois Moçambique é um país tropical, sendo eles clima tropical seco, clima tropical úmido, clima de altitude e clima desértico semiárido. Moçambique também apresenta variedade de vegetação, desde as savanas, florestas, mangais e, claro, a vegetação marítima. Moçambique apresenta diversas espécies faunísticas, desde as que habitam nas áreas de conservação, assim como as que habitam nas áreas de conservação marítima. Este país, Moçambique, é rico em diversos recursos naturais e minerais. A República de Moçambique, como também é conhecida, é um país muito belo. Aliás, conforme podem ver, um dos lugares de destaque é essa famosa baía e, claro, esta belíssima praia, a Ponta de Ouro e a Baía de Maputo são um destino por visitar, de tanta beleza que oferecem. Ao voltarmos e falarmos da cidade de Maputo, esta joia rara e bela situada no Oriente, é a capital de Moçambique. É aqui onde está situada a sede do governo e também a sede econômica do país. A capital Maputo preserva diversas construções do tempo colonial, como aqui podemos destacar
a grandiosa construção dos caminhos de ferro de Moçambique e a grandiosa fortaleza de Maputo. Para além disso, hoje em dia, uma das figuras que destaca a capital moçambicana é, sem dúvida, a bela ponte Maputo-Catembe. Além disso, Maputo é refrigerada pelas suas belas praias, como é o caso da Praia da Costa do Sol, mas sem dúvida não fica de fora uma das mais belas praias, que é a Praia da Macaneta e também a Praia da Ponta do Ouro. Com uma costa riquíssima, a República de Moçambique possui uma área de costa de cerca de 2.500 km², proporcionando com que a costa moçambicana seja uma das mais bem banhadas pelas águas cristalinas do Índico, proporcionando a belas praias e belos arquipélagos. A destacar, temos a Ilha do Ibo, que se situa na província de Cabo Delgado, que também preserva espécies naturais e, claro, uma bela paisagem por se desfrutar. Ainda em Cabo Delgado, encontramos o arquipélago das Quirimbas, que preserva animais como baleias, como dugungos e também como golfinhos. Além disso, descendo mais para o sul, encontramos sem dúvida uma das mais belas praias do nosso belo Moçambique, que é a Praia do Tufo, situado na província de Inhambane. A ilha de Inhaca, à porta da cidade de Maputo, com uma área de cerca de 42 km², é uma das atrações turísticas por visitar nesta bela praia do país. Antes de fecharmos a nossa edição de hoje, você sabia que Moçambique é o único nome que apresenta na mesma paráfrase as 5 letras ou as 5 vogais do alfabeto? Pois é, Moçambique apresenta ou aparece com as 5 vogais separadas por diversas consoantes ao longo do nome deste país. Etimologicamente falando, o nome Moçambique provém do sultão da ilha de Moçambique, Musa bin Bik, e já que os portugueses não conseguiam pronunciar totalmente este nome, acabaram cortando-o para Moçambique. Um fato também curioso é que a ilha de Moçambique foi a primeira capital da República de Moçambique, isto no tempo do colonialismo. Moçambique teve como a sua primeira capital a ilha de Moçambique e mais tarde foi transferida para Lourenço Marques, atual Maputo. Se você gostou da nossa viagem de hoje, escreva o seu comentário e deixe a sua opinião na nossa transmissão. Eu fico por aqui com a certeza de voltar na próxima edição.